Bom dia! Saudade que eu estava do nosso povo. Para você que está nos visitando, seja bem-vindo à Igreja Luzeiro. Meu nome é João, sou pastor aqui na igreja. E seja bem-vindo. E eu estou com saudade porque eu passei aí 10 dias agora no sertão da Paraíba, junto com uma turma grande aqui da igreja e de outras igrejas. E foi uma bênção. O Hugo fechou as cortinas aqui porque eu tenho um vídeo do sertão para passar para vocês. Tá? Então, presta atenção num pouquinho do que Deus fez nesses dias lá com a gente. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Sei em quem eu creio e estou certo de que tem poder e é santa vocação que Ele nos deu. Acreditar tome renovo, tome milagre no meio do povo, tome poder, tome unção, é bênção de Deus enchendo o teu coração. Levamos, junto com a Ponte, um pessoal da comunidade, mais uns gatos pingados de outras igrejas aí. Só com a gente, assim, no nosso grupo, 110 pessoas, mais ou menos. E já fui em grupos de 30 pessoas que deram muito trabalho. Essa vez não tivemos trabalho nenhum. Uma força, uma vontade de abençoar. De todos, sabe, dos meninos, principalmente, né, que traz essa alegria para a nossa missão, que traz essa energia para aquela cidade. Impressionante como eles se dedicam, como eles se entregam, sabe? E a gente chegou lá, nossa equipe tinha ensaiado pouco, né? E nós não deixamos misturar com os meninos da Ponte, estavam mais preparados, e falamos assim, não, vocês vão se virar, meu irmão. E os meninos foram se ajeitando, e os teatros se entregando, e as pessoas eram tocadas, assim, pela vida deles, sabe? Por aquilo que Deus estava fazendo na vida deles, e não só os meninos, né? Mas todos os adultos que foram conosco, né, os senhores, né, como o meu sogro, 86 anos, lá, sendo usado por Deus, minha mãe. A gente chega lá e fica assim, não, mas isso aqui como é que vai ser? E no final você fala assim, não, Deus me trouxe para cá. Deus me trouxe para cá. Nós temos visto uma transformação absurda naquela cidade, naquela região. É uma cidade que há 20 e poucos anos atrás tinha 2% de evangélicos, hoje tem 22% de evangélicos, e está diretamente ligada ao Impacto Sertão, né? Nós, como eu tenho ido lá há mais de 12 anos, né, desde 2013, e a gente vê uma transformação na cultura da cidade, nas vidas das pessoas, e as pessoas, nós voltamos e a gente vai numa escola e a pessoa fala assim, olha, você esteve aqui no ano passado, você orou por mim e minha vida foi transformada. Porque a luz e as trevas vão embora. E as trevas vão embora, meu irmão. E a gente começa a ir em novos lugares, outros sítios,
e começa a ver as obras de Satanás naquele lugar, consagração a falsos deuses, Deus começa a revelar isso para a gente. E você vai botando a mão na cabeça do povo, meu irmão, e o diabo vai indo embora. E ele grita, mas ele sai. Por quê? Porque a igreja é comissionada pelo Senhor. Então, foi uma bênção, obrigado pelas orações, por todos que contribuíram, né? Várias pessoas que não podiam ir foram porque alguns aqui contribuíram com essa obra, investiram na vida deles, e foi transformador, foi um tempo incrível, assim. E eu estava até orando por isso, pensando um pouco assim, como que eu passo isso para a igreja, né? Porque não tem como passar, não tem como você contar para os outros. Você sentar numa mesa e contar para as pessoas, sabe? É igual uma experiência com Deus. Você que já teve uma experiência com Deus, não tem como você explicar. Você tem que viver, você tem que sentir, sabe? Você tem que ter aquele arrepio. E eu falei assim, gente, o que eu falo domingo, né? O que eu prego domingo? Como é que eu vou trazer isso de alguma forma para a igreja? E Deus falou muito comigo esse ano sobre ouvir o chamado e ir. Sobre ouvir a voz de Deus e seguir. E se jogar assim nos braços de Deus. E aí eu fiquei lembrando, por exemplo, lá, que o meu chamado para o ministério de adolescentes não foi ouvindo uma voz de Deus clara. Pelo contrário, eu simplesmente quis ajudar a Bela, que estava querendo ajudar a Dedé, que estava com muita criança, e crianças de várias idades, e ela me convenceu, como uma esposa convence o seu marido, sempre, né? Então ela me convenceu, e eu falei, tá bom, vou te ajudar. E ali nasce uma vocação em Deus. Ali nasce uma vocação em Deus em 2008, servindo, encontrando uma necessidade, encontrando os meus dons, os meus talentos, aquilo que Deus fez. E logo depois, Deus começa a nos arrancar da igreja que nós estávamos, para nos levar para um novo lugar, que era a Comunidade Cristã da Zona Sul, a CCZS. Então, Ele foi nos tirando da zona de conforto, ali naquela igreja anterior. Ele foi fechando algumas portas, e meio a essas portas fechadas, aí sim, Deus começou a falar com a gente muito forte, com palavras proféticas, com pessoas que Ele levantava para trazer uma palavra dEle para a gente de direção. Sonhos, né? A gente começa a sonhar várias coisas, a gente começa a abrir a Bíblia e Deus começa, sabe, parece que escancarar uma realidade para você. Então, eu e a Bela entendemos que era um tempo de mudar. Isso foi final de outubro de 2013, Bela grávida do Joãozinho, no final da gravidez, e nós já tínhamos uma palavra a respeito desse nascimento do Joãozinho, que Deus tinha dado um pouco antes, deu, na verdade, no final de outubro, e mais ou menos 8 de dezembro de 2013, a gente tem o primeiro culto ali na Comunidade Cristã da Zona Sul, uma igreja que estava com os adolescentes já, tipo assim, declarada falência, né? E a gente chega ali e Deus faz o que fez ali, porque Ele quer fazer, né? Não é por causa da gente. E aí a gente está lá há 7 anos, a comunidade muda lá da Contorno, né? Aqui para o lado da Fundação Torino, aqui no Vila da Serra. E está tudo ótimo, maravilhoso. Nosso Ministério de Crianças, com cerca de 100 crianças, todo domingo até 10 anos. Pré-adolescentes, que é o Mel Farol, com cerca de 40, 50 meninos frequentando. Nosso culto de jovens já rompendo a barreira dos 100 jovens por sábado. Uma equipe de 80 voluntários, sabe? E assim, gente, sabe aquela hora que você fala assim, não, graças a Deus, obrigado, Jesus, agora vai. Aí Deus fala assim, vai não. E aí, no meio da pandemia de 2020, Deus começa a levantar sonhos, palavras, confirmações. E nesse processo aí de 30 dias, mais ou menos, a gente começa esse trabalho aqui. Né? Dia 1º de novembro de 2020, nasce a Igreja Luzeiro. Todas essas experiências, elas têm uma coisa em comum, não sei se você sabe, mas o que tem em comum é que eu não tinha a menor noção do que Deus ia fazer. O que tem em comum é que tudo que eu imaginei que ia acontecer não aconteceu. O que tem em comum é que a gente fica inseguro quando Deus nos dá uma direção. Né? Porque eu acho que esse é um dos motivos que Deus coloca a igreja, ou nós, como discípulos deles, como ovelhas. Porque eu não sei se você sabe, mas as ovelhas são míopes. A ovelha não consegue enxergar longe, então ela precisa de ouvir a voz do pastor e ir. Nós somos míopes em relação ao nosso futuro, à nossa caminhada, e nós temos que ouvir a voz do bom pastor. Não é verdade? Então a gente começa isso, aí você fica pensando, mas se não der certo?
Ou vocês acham que eu não fiquei pensando várias vezes se isso aqui não ia dar certo? Vocês acham que o tempo inteiro eu falei, uau, a igreja vai bombar. Uau, vai dar certo. Uau, um dia nós vamos ter uma sede. Uau, lógico que eu pensava isso várias vezes, eu sonhava com isso. Mas vários dias eu acordava e falava assim, que loucura. E várias vezes você pensa assim, por que eu, né? Gente, não tem como, é tenso. Né? A única coisa que a gente tem, a única coisa que eu tinha, e que eu continuo tendo, é uma impressão de que Deus falou comigo. Uma impressão no meu espírito de que Deus me direcionou. É interessante que quando o nosso querido e saudoso Tim Keller, ele começa a igreja lá em Nova York, na Redeemer, ele e o David Wilkerson começaram a igreja no mesmo momento. O David Wilkerson é um cara mais pentecostal, mais de ouvir Deus, e ele um presbiteriano, bem presbiteriano. E aí, perguntaram para o David Wilkerson, e aí, o que você acha que Deus te direcionou para fazer essa igreja aqui? Vai dar certo? Ele falou assim, claro, Deus falou comigo e Deus vai cumprir. Aí chegaram para o Keller e fizeram a mesma pergunta. E aí, Keller, a igreja vai dar certo? Você ouviu Deus? Ele falou assim, olha, daqui a 5 anos nós vamos ver se eu ouvi Deus ou não. Independente de como é a sua experiência com Deus e como você interpreta essas coisas, realmente, no final da história, Deus vai deixando frutos. E as coisas vão acontecendo e nós vamos ver a fidelidade de Deus. E eu queria que você pensasse sobre você também. Talvez a sua história não está ligada a um ministério como a minha, mas todos nós tomamos decisões que são pisar em um lugar que você não conhece, né? Talvez uma decisão importante, tipo de mudar de cidade, de mudar de emprego, de começar um novo negócio, de fechar um negócio existente, de terminar um namoro, né? de se afastar de certas amizades, de se casar, né? Que é um grande marco na nossa vida. Tudo isso gera incerteza, tudo isso gera medo, mas a gente toma a decisão sem saber qual vai ser o real resultado. Todos temos expectativas, mas o resultado a gente não sabe. E, trazendo isso para o contexto crente, você já sentiu, de alguma forma, Deus te chamando? Deus te direcionando, Deus falando com você? Porque talvez hoje você seja um visitante que está aqui, que às vezes você nem sabe se acredita em Deus, se Deus existe, se Deus é real, né? Mas o que eu queria te falar é que essa série que nós estamos começando hoje, ela vai ser ótima para você também, que não crê. Porque você vai ver na palavra de Deus, na Bíblia, nós vamos mostrar como Deus foi se revelando a certas pessoas. Nós vamos falar sobre o chamado de Deus, ou o momento do chamado de Deus na vida de certos indivíduos que aparecem aí na história bíblica. E talvez você vai poder, então, encontrar esse Deus que é verdadeiro, que é invisível, que é real, que salva e que transforma. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Abraão. Então eu vou chamar ele de Abraão, por mais que no momento que nós vamos ler o texto ele se chama Abrão. Deus muda o nome dele um pouco mais para frente. Mas nós estamos aqui então em Gênesis 12. Gênesis 12, não sei se você sabe, Gênesis é o livro do começo das coisas, né? E como que Deus foi se revelando ao longo do começo da história. E Abraão é um marco na história bíblica, e se a história bíblica realmente é verdadeira como a gente acredita, na história do mundo. Porque Abraão é o começo da aliança de Deus com um homem, com uma família que vira um povo, que vira uma nação de Israel, e essa nação se torna a igreja. Abraão é um dos caras mais proeminentes de toda a história. Deles, vários povos falam que são filhos de Abraão. Os judeus falam que são filhos de Abraão, óbvio. Os cristãos, se você olhar no Novo Testamento, tem citações e mais citações de Abraão em Gálatas, em Hebreus, em Romanos, capítulo 4, é praticamente sobre Abraão, nos Evangelhos. Então, Abraão, nós somos enxertados nessa promessa de Deus a Abraão, que nós vamos ver aqui. Até os muçulmanos falam que vem ali da descendência de Abraão. Até os muçulmanos falam que vem dessa promessa que nós estamos lendo aqui, que é uma promessa de Deus para ele. Nós vamos ler apenas 3 versículos, e eu sei que Deus tem 3 coisas para falar com a gente aqui, que eu sei que vai abençoar a sua vida e tem abençoado a minha. Gênesis 12, verso 1. O Senhor tinha dito a Abrão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei.
Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Jesus, essa é a sua palavra. Fala conosco, mas fala lá no íntimo do nosso ser. Fala no nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Então, Abraão está aí, ele é tão proeminente que ele vai de Gênesis 12 até sua morte em Gênesis, no capítulo 25. E é uma história linda, a gente podia ficar aqui só falando de Abraão, mas esse chamado é muito interessante. O chamado de Deus. Deus fala com ele, fala, o Senhor tinha dito a Abraão, deixe, vá, vou mostrar. E, não sei se você sabe, em Gênesis 11, nós temos a Torre de Babel, vou falar um pouco mais dela um pouco para frente, mas logo depois fala de Terá, o pai de Abraão, que era um homem de Ur, que depois ficou conhecido como Ur dos Caldeus, porque é o povo que vivia ali. E esse cara, por algum motivo, ele sai de Ur para ir para Canaã, que é a terra prometida, mas a Bíblia não deixa nenhuma evidência que seja porque Deus chamou, nem nada. E no meio do caminho, esse cara, ele para em Harã, e se estabelece ali, e morre ali com 205 anos. Então, logo depois que ele morre, aí passa para essa parte de Abraão, e Deus fala com ele. E é interessante porque o escritor aqui de Gênesis, ele não fala como Deus falou. Ele não fala se Deus trouxe para você ver uma voz, se foi uma impressão interna, o que aconteceu, como em outras passagens, a narrativa bíblica é muito clara de como Deus falou. Mas a gente sabe que Abraão, ele ouviu Deus algumas vezes ao longo da sua história, e isso é muito interessante, porque às vezes a gente olha para Abraão e fala assim, gente, Deus falava com esse cara como se fosse um amigo andando do lado dele. Mas se você começar a estudar na Bíblia, ele fala mais ou menos, aí fala um pouco, aí passa 5 anos, ele fala de novo, aí passa 20 anos, ele fala de novo. Então aqui, por exemplo, ele tinha 75 anos. E aí ele vai falar com ele mais ou menos com 80, aí fala um pouquinho mais para frente, depois vai falar com ele com 120 anos. Então, Abraão, ele passa por várias questões da vida dele, por várias situações da vida dele, sem ter esse direcionamento claro de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus não estava com ele. Isso não quer dizer que Deus não estava se revelando a ele. Como que Deus fala hoje? Principalmente por meio da sua palavra. Então, nós temos a Bíblia, a nossa regra de fé, e de prática, que é suficiente para que todo homem conheça a Deus e caminhe com Deus. Então, o principal ponto, ou o principal contato que nós temos que ter para saber quem Deus é, o caráter de Deus, o que Deus promete para viver com Deus, é a Bíblia. Então, nós olhamos para a Bíblia hoje, e com ela nós filtramos as impressões que o Espírito Santo nos traz, porque Deus fala hoje. Com ela, nós filtramos os sonhos, muitas vezes, que Deus nos dá. As palavras que as pessoas entregam para a gente ao longo da nossa caminhada, e muitas vezes Deus levanta pessoas. Mas a forma mais ordinária, mais excelente e verdadeira de se andar com Deus, é você, todos os dias e durante o seu dia, colocar a sua vida diante do Senhor. Falar, Deus, hoje eu tenho que tomar decisões, Deus. Deus, hoje eu tenho que fazer tal reunião. Deus, hoje eu tenho que conversar com tal pessoa. Deus, eu tenho que resolver tais coisas. Eu preciso do Senhor. E nós vamos caminhando e andando com Deus. Só que o primeiro ponto que ele traz, depois que ele fala, deixa a sua terra natal, deixe os seus parentes, a família de seu pai. E essa palavra deixe, no hebraico, ela tem um sentido bem forte, que é se separar terminantemente. Que é realmente romper, que é largar, que é sair, é literalmente deixe por si mesmo, pega e vai. Pega e vai, deixa essas coisas para trás. E deixar para trás, gente, é fazer renúncias. Deixar para trás é você entender o que Deus tem para você e saber que existem comportamentos, reações que você precisa deixar para trás. Existem linguajares que você precisa deixar para trás. Existe uma forma de viver que não condiz mais com você, com quem teve um encontro com Deus. Jesus chama isso de carregar a sua cruz. Mas carregar a sua cruz é mais do que isso. Porque uma pessoa que anda com Deus e que é madura em Deus, a questão dela não é se é certo ou se é errado. A questão dela é se Deus tem isso para mim agora ou não.
A questão não é se esse salário é melhor, ou se esse negócio é melhor, ou se aquela cidade é melhor, ou se isso é melhor. É o que Deus tem para mim. Então a gente começa a que a gente chama de andar pelo Espírito. E andar pelo Espírito é fazer escolhas de acordo com o que Deus te direciona. É você deixar os seus sonhos, os seus planos aos pés da cruz. Isso é deixar. E talvez isso seja mais doloroso. Mais doloroso é você abandonar certos sonhos, certos planos que são extremamente lícitos para você. Porque Deus simplesmente falou assim, eu tenho um outro caminho para você. Eu tenho um outro chamado para você. Então, seguir a Jesus é deixar muita coisa para trás. Seguir a Jesus é abraçar o novo, é se lançar nos braços dele pela fé. Mas deixar para trás, gente, não é esquecer. Não é esquecer de onde você veio, da lama que Deus te tirou, daquilo que Ele fez na sua vida. Não é se esquecer da sua família. Tanto é que Abraão, é muito interessante, porque Abraão não se esqueceu de onde ele veio. Quando ele precisa de arrumar uma esposa para o seu filho Isaque, ele manda voltar na terra dele para buscar. Ele envia o pessoal para buscar lá, na essência, uma esposa para o seu filho. E o autor de Hebreus, ele fala no capítulo 11, e o capítulo 11 de Hebreus é maravilhoso, ele fala sobre os heróis da fé, né, sobre esse pessoal do Antigo Testamento que creu no Messias, mas não viu o Messias, mas viveu pela fé. Ele fala muito fala uns 3 versículos ali sobre Abraão. No verso 9 ele fala, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, que é Canaã, viveu ali pela fé, era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. É interessante que, mesmo chegando naquela terra natal, ele sabia que ele tinha uma outra identidade. Essa identidade de estrangeiro, essa identidade de peregrino, que é trazida para nós, por exemplo, por Pedro, em 1 Pedro, é uma identidade de um povo que vive nessa terra, que cuida dessa terra, mas que sabe que é de uma outra terra. Que sabe que é de um outro mundo, que é de um outro reino, que é um estrangeiro. A nossa caminhada pela vida, a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, você precisa se sentir um estrangeiro. Você tem que olhar para como o mundo acontece, como a vida acontece, como as coisas acontecem, e você tem que falar, cara, isso aqui não é o certo. Tem alguma coisa a mais, tem alguma coisa diferente. Ele fala, você vai deixar a sua terra natal. Você vai deixar as suas raízes, porque eu vou te dar novas raízes. Você não é mais desse mundo. Você vai viver como um peregrino. Então a sua nação passa a ser a nação celestial. Os seus valores passam a ser os valores celestiais. Você vai deixar os seus parentes, não porque eles vão deixar de ser os seus parentes, mas porque agora você tem uma nova família em Deus. Porque agora você é filho de Deus. E ser filho de Deus está acima do seu parentesco. Por mais que a Bíblia fale que cuidar da sua família é o seu primeiro ministério. E cuidar depois da família de Deus e depois dos outros. Essa que é a ordem bíblica para o cuidado. Mas deixar os parentes fala da nossa identidade. A sua identidade agora, meu querido, é a identidade que Deus tem para você. É como Ele te vê, como Ele te enxerga. Ele está falando assim, é como se Deus dissesse assim para a gente, eu quero te ensinar a viver com a certeza de que seu verdadeiro lar não é esse. Quero que você encontre a sua segurança em mim, e não no endereço ou no sobrenome. Não é no que você tem, não é no nome da sua família, não é do país que você vive, se você está no primeiro mundo para sair dessa bagunça que é o Brasil, e que vai explodir daqui a pouco, não sei o quê. Pode explodir. Pode acontecer isso tudo. Mas onde Deus te quer. Então, o primeiro ponto de deixar, eu queria deixar isso bem claro no seu coração, é que existem renúncias para fazer, existe um preço a ser pago. O maior deles foi pago na cruz, isso é o começo de tudo. Mas existe uma escolha sua e uma renúncia sua. Eu preciso te perguntar, o que você deixou para trás nessa história? O que você deixou para trás a partir do chamado de Deus, ou dos chamados que Deus vai fazendo para a gente? Porque ao longo da história Ele vai renovando os chamados e nos direcionando para coisas novas. Como eu falei aqui, 3 casos, eu poderia contar muito mais. Mas também hoje, você precisa pensar, e eu preciso pensar, o que eu preciso deixar para trás?
O que hoje o Espírito Santo vai revelar a você que você precisa deixar para trás, para que você possa viver o chamado de Deus para você? No verso anterior a esse, do verso 9, no verso 8, o autor de Hebreus fala que pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Mas, gente, olha que tenso. Você ir para onde você não sabe. Deus não vai te dar um plano detalhado de como tudo vai acontecer, meu querido. Deus quer te surpreender. Deus vai te entregar uma única coisa, uma promessa, uma palavra. E aí a gente entra nesse segundo ponto nosso, não é só abandonar, é confiar. Agora, não é confiar enquanto você tem no banco. Não é confiar na segurança do seu país, em várias esferas que a gente pensa. E essas coisas são importantes. São importantes. Mas é confiar que o mesmo Deus que chama é o Deus que cuida, é o Deus que capacita. Esse é o mais difícil. João Calvino, quando ele comenta essa passagem, fala uma coisa extraordinária. Eu te ordeno que vás de olhos fechados, até que, tendo renunciado a teu país, te terás dedicado totalmente a mim. No final da história, o que Deus espera de mim e de você é uma entrega completa. É por isso que nós chamamos Jesus de Senhor. É por isso que nós nos rendemos a Ele. Porque tem essa história, não é só o Salvador, é o Senhor. E é para esse lugar que Ele quer nos levar, e é esse lugar que Ele vai nos instigar nas próximas semanas, para que você dê o seu passo de fé, para que eu dê o meu próximo passo de fé também, porque todos nós aqui temos um próximo passo para dar. Porque ir de olhos fechados não é acreditar que vai ter uma sorte, que vai dar tudo certo, que aleatoriamente, né, a vida vai sorrir para você. Fé é diferente. Fé não é achar que vai dar tudo certo. Fé não é declarar que vai dar tudo certo. E o autor de Hebreus, nesse mesmo texto, do capítulo 11, ele nos ensina o que é fé. Bem no começo. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Aí ele começa a falar desse povo aí. Como nós estamos falando de Abraão hoje, e semana que vem vamos falar de Moisés. O que nós não vemos? Porque é difícil de interpretar essa passagem de Hebreus 11, 1. O que nós não vemos? Nós não vemos Deus. Nós não vemos o Espírito Santo. Nós não vemos Jesus sentado à direita de Deus. É ou não é verdade? Nós não vemos o reino de Deus. Isso quer dizer que Ele não existe? Ele existe. Nós não vemos, mas nós temos a certeza que eles existem. Como? Pela fé. Pela fé, pela revelação de Deus a nós. Isso tudo que para todos nós que um dia não cremos ou não criamos, isso se torna uma realidade palpável, verdadeira no nosso coração, que nós não podemos negar mais. Jesus vive, por isso que a gente não consegue negar Jesus mais, meu irmão. Adolescente, não sei se você sabe, eu fico brincando, né? Às vezes em acampamento. E se o pessoal viesse aqui e falasse que vai te matar, e para você negar Jesus, você negaria Jesus? E é engraçado que na hora que os meninos começam, os crentes, né? Na hora que eles começam a pensar nisso, e realmente pensar se negaria ou não, engasga, não. Engasga. Fala, não tem como negar. Não tem como negar que Jesus é real. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, é uma realidade. Está vendo que a fé não cria coisas? A fé enxerga o que já existe. É uma realidade invisível. A fé não é a certeza do desconhecido, mas a fé é a certeza do invisível. A fé é a certeza de que esse mundo palpável, ele está entrelaçado com um mundo espiritual que é real e que existe uma realidade de Deus e que nós precisamos viver isso. E é uma realidade que a Bíblia nos revela e a Bíblia nos ensina. E por isso que nós precisamos de olhar para a palavra, e estudar a palavra, e mastigar a palavra, porque ela revela quem Deus é, ela revela as promessas de Deus para nós, porque fé é confiar nas promessas, meu irmão. Fé é confiar nisso. Não pus aqui o verso 10, mas o verso 10 fala
de Hebreus 11, você pode abrir aí no seu celular ou na sua Bíblia, fala o seguinte, que Abraão foi para uma terra esperando uma cidade celestial. No final da história, o autor de Hebreus fala que o que Abraão esperava não era só aquela Canaã real, era a Nova Jerusalém que vai descer. Esse que nós cantamos hoje, como eu espero o dia. Essa cidade santa que vem de várias formas, que nós vamos interpretar de várias formas, porque são muitas figuras, mas ela vem. Existe uma realidade, uma cidade santa, uma cidade de Deus, que até Abraão agiu e andou pela fé esperando ela, e nós temos ela muito mais clara para cada um de nós, porque nós temos a revelação pronta na palavra de Deus. É isso que o autor de Hebreus está trazendo para a gente aqui. Então, gente, fé não é andar no desconhecido, porque desconhecido aqui é só o caminho, porque o Deus é revelado. Fé é você andar no caminho desconhecido, nos lugares que Deus vai te levar, que são desconhecidos, mas o Deus que se revelou a você, Ele é certeiro, Ele é verdadeiro, Ele é invisível, Ele é real, Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será para sempre, meu irmão. Então, independente de nós não sabermos qual que é o caminho, nós sabemos qual que é o nosso Deus. E nós andamos pela fé. E nós nos entregamos a Ele. A fé é essa resposta humana ao que Deus diz, principalmente em Sua palavra. Então nós caminhamos pela fé, porque fé é acreditar que tudo que Jesus diz é verdade mesmo. Fé é acreditar que tudo que a palavra de Deus diz é verdade. Então fé é certeza. Certeza do que nós esperamos, porque nos foi revelado. E nós esperamos muitas coisas, mas uma delas, e eu queria deixar isso com você, nós esperamos que Jesus vai cuidar de nós todos os dias da nossa vida. Quando Jesus nos envia, ali em Mateus, no capítulo 28, e em outros textos dos evangelhos, Ele fala assim, olha, eu vou, mas eu estarei com vocês todos os dias da minha vida. Agora, o que Ele fala, ou em qual contexto que Ele fala que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida? Ele fala assim, enquanto vocês estiverem no caminho, pregando o evangelho, de Jerusalém até os confins da terra, ensinando as pessoas a obedecer aquilo que vocês obedecem, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Ou seja, nós temos um Deus em missão, que cuida da sua igreja em missão. E é isso que Deus colocou no meu coração ali no sertão. Que enquanto nós estamos vivendo igreja em missão, e ali é muito intenso, é muito claro o que Deus faz, e manifesta demônio, e você vê as pessoas sendo transformadas, e você vê um agir de Deus tão absurdo. Em meio a essa realidade, eu ficava olhando para aquilo, e às vezes eu chegava para trás e ficava olhando, e ficava assim, Deus, obrigado. Obrigado porque essa cidade está sendo marcada há muitos anos. Mas obrigado porque várias pessoas, centenas de pessoas passaram por aqui e entenderam o chamado de Deus a partir daqui. Tem a Cacá, que foi com a gente quando o Cris e a Isa foi em 2015. A Cacá me mandou mensagem, a Cacá mora no Canadá, tem um filhinho também pequenininho. Falou assim, João, meu sonho é levar meu filho nessa missão, porque essa missão transformou a minha vida. E quantos testemunhos nós temos de pessoas que falaram isso? Essa alegria da missão. Essa vida que Deus nos dá. A gente precisa andar pela fé. Hernando Dias Lopes fala que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Sem essa fé, o homem não pode agradar a Deus. Às vezes a gente fica com medo de falar certas coisas por causa dos falsos ensinos que existem por aí, mas existem verdades que Deus honra a sua fé, meu irmão. Mas não é a fé no nada, é a fé nele. É a fé na direção dele. A nossa fé, gente, ela é relacional. É relacional com Deus, é relacional uns com os outros. Nós precisamos de caminhar com Deus, confiar em Deus. Qual que era o papel de Abraão nessa história, gente? Era confiar, obedecer e caminhar. Era ouvir e ir. E qual que é a parte de Deus? Fazer o impossível acontecer, meu irmão. Agora, não tem como o impossível acontecer se você não ir. Não tem como Deus honrar a sua fé se você não exercita a sua fé. Não tem como Deus honrar o seu chamado se você não vive o seu chamado. Não tem como você ver Deus agindo na sua vida se você não deu o passo de fé. Então a fé é a resposta a uma promessa. E a ordem de Deus para Abraão e a ordem de Deus para mim e para você é: confie em mim,
o suficiente para dar o primeiro passo. Então, abandone, mas confie, meu irmão, vá. Comece a andar pela fé. Comece a dar os seus passos de fé, aquilo que você precisa. Quais passos, João? Seus passos podem ser largar pecado? Pode. Seu passo pode ser começar a organizar as suas finanças para que você possa contribuir com a obra de Deus, porque isso é muito claro na palavra? Pode ser. Seu passo, o próximo passo pode ser mudar a direção da sua vida em relação a emprego, em relação a relacionamentos, em relação a várias coisas. Não sei, meu irmão, mas Deus vai te falar. E Ele vai estreitando essa porta, Ele vai mostrando para você, Ele vai te falar, porque Ele é um Deus vivo e não morto. Porque Ele se relaciona conosco. Então, voltando para o que Deus fala para Abraão, Ele fala, farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Gente, por que Deus escolhe Abraão? Não existe nenhuma evidência que existia alguma coisa boa ou importante em Abraão para ele ser escolhido. Simplesmente Deus elegeu Abraão. Simplesmente Deus criou aquele cara e tinha um propósito para isso. Ele não merecia esse chamado. Nunca mereceu. Pelo contrário, se você começar a olhar a vida de Abraão e as escolhas dele, é complicado. É um pouco complicado. E que bom que ele faz as burradas dele, porque aí a gente pode se enxergar na vida dele. É ou não é verdade? Se ele fosse perfeito, coitado de nós. Outra coisa que Deus podia fazer, Deus podia escolher uma pessoa em Canaã, não seria mais fácil? Gente, Canaã era longe demais ali de Harã. Longe demais, era dias e dias e dias mesmo, caminhando. Mas Deus escolheu alguém de Ur, que vivia em Harã, e Ele fala o seguinte, eu quero fazer algo novo nesse lugar. Eu quero levar esse povo. Tem gente que pergunta para mim assim, por que vocês vão para o sertão? Por que vocês não vão para o norte de Minas? Por que vocês não vão para cá, para cá? Eu falo assim, não sei, meu irmão, porque Deus abriu essa porta para a gente, e nós temos paz de fazer isso. Ponto. Porque Deus escolheu. E não que Ele escolheu outro lugar, nós vamos para outro lugar, meu irmão. Porque nós somos peregrinos. A gente vai onde Deus manda. E por que Deus escolhe você? Não sei, meu irmão, mas Ele te escolheu. Ele te separou para Ele. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, ele traz uma promessa de Deus no Sinai, que está em Êxodo, no capítulo 18 ou 19, quando ele fala assim, vocês vão ser uma nação santa, uma raça eleita, um reino de sacerdotes, que vai viver para a minha glória. Aí ele fala assim, gente, sabe aquela promessa de Deus para Israel, lá no Sinai? É para você, igreja. Vocês são sacerdotes que mediam a presença do Altíssimo com as pessoas que não conhecem o Altíssimo. Vocês têm um papel, vocês têm um chamado. Vocês são uma raça, uma nação santa, ou seja, vocês realmente têm que largar essa terra sua e desarraigar daquilo que vocês estão agarrados para viver para mim. Vocês precisam de olhar para mim. Agora, eu não sei porque Ele te chamou, não sei porque Ele me chamou, gente. Quantas vezes eu paro comigo e falo assim, Deus, eu sou apenas um animal de touca. Como é que você me chama para ser pastor de uma igreja? Como? Logo eu, Deus. Fala, mas tudo bem, isso é bom, gente, sabe? Isso tira o peso de Abraão, e tira o seu peso, e tira o meu peso. Que peso? O peso de fazer dar certo. O peso de ser perfeito. Ele tira esse peso. Várias vezes eu venho aqui pregar, e estou inseguro se Deus vai fazer, se Deus vai falar, o que Deus vai fazer. E eu oro e falo, Deus, você que me trouxe até aqui, agora é contigo, irmão. O poder é seu, a palavra é sua. O que eu posso fazer é me preparar e abrir a boca. E o Senhor falou que ia colocar as palavras na minha boca. Então me usa, Deus. Então, meu querido, Deus te escolheu. Tanto é que isso fica muito claro nesse texto. Quando Ele fala, eu farei de você uma grande nação. Eu te abençoarei. Eu te tornarei famoso. Literalmente no hebraico é o eu, ou para que eu faça você. Para que eu faça você. Então, o que Deus está falando é que Ele tem uma aliança com Abraão e que Ele se responsabiliza em capacitá-lo. Ele se responsabiliza em cuidar dele por todo o caminho. Não foi isso que Jesus falou antes de subir os céus?
Não é isso que Ele nos comissiona? Ou seja, a responsabilidade pelo resultado é de Deus, meu irmão. A responsabilidade pelo que vai ser da Luzeiro é de Deus. A responsabilidade pelo que vai ser dos meus filhos, quando eu consagro eles ao Senhor e falo que a vida deles é do Senhor e ensino eles do caminho do Senhor, é de Deus, meu irmão. A responsabilidade pela sua igreja é do Deus que chamou, porque Ele que fez a aliança, Ele que morreu na cruz por mim e por você, e Ele vai fazer. E quando a gente chega lá no meio daquele nada, daqueles buracos, daquele sertão, e a gente começa a pregar o Evangelho, e a gente fala, hoje não vai dar nada, e de repente começa a brotar a gente. E Deus começa a fazer, meu irmão. Porque a gente simplesmente foi lá e falou. Sabe qual que é a sua parte? Confia, irmão. Dá o seu próximo passo. Deus promete algumas coisas para Abraão. Deus fala que vai fazer dele uma grande nação. E, gente, fazer qualquer pessoa uma grande nação já é uma grande coisa. A gente já vê isso, eu já expliquei aqui dos muçulmanos, dos judeus, dos cristãos, todos os filhos de Abraão. Tá? Mas, olha que interessante. No caso de Abraão, é um pouco mais extremo, porque a mulher dele era estéril. Então ele escolhe um homem com uma mulher estéril para falar assim, eu vou fazer de você uma grande nação. Porque Deus, gente, Ele escolhe, ou Ele é inclinado a não fazer coisas óbvias. Deus, Ele é inclinado a não achar caminhos fáceis, ou não usar caminhos fáceis. Ele quer deixar muito claro que foi Ele que fez. Então ele pega aquela Sara, pega um homem de 75 anos com uma esposa estéril e fala assim, a partir de agora você vai caminhar comigo e você vai virar uma grande nação. Porque eu sou o Deus do impossível, eu sou o Deus que capacita e eu vou fazer. Porque eu sou o Todo-Poderoso e todo mundo vai ver. E nesse todo mundo vai ver, é interessante porque ele fala, eu vou te tornar famoso. E existe uma conexão muito interessante aqui. Primeiro que tornar famoso tem a ver com o nome. E o nome no Antigo Oriente, ele não era só, tipo assim, João, Pedro, não tem nada a ver com quem você é e tal. Mas o nome estava extremamente ligado ao seu caráter. Né? Então, a mãe tinha um filho com dor, e chamava-o de Dores, não sei o que e tudo mais. E ali já era assim o caráter, tanto é que Deus muda o nome, tanto é que em Apocalipse, ele fala que vai dar uma pedrinha branca com seu novo nome, né? Que é a identidade dele em você, a identidade que ele tem para você. E você vai ver isso mais claramente quando ele voltar. Mas o que ele está trazendo aqui é que não só que o nome de Abraão realmente talvez seja um dos nomes mais proeminentes de toda a história, e é o da fé, tirando Jesus, não é verdade? Mas, quando está ligado ao nosso caráter, ele está falando que a marca registrada do cristão, do discípulo de Jesus ou da igreja, é o caráter da igreja, ou o caráter de Jesus imprimido em nós, revelado em nós. As pessoas precisam olhar para o João que eles conheceram antes de Cristo e olhar para o João hoje e falar assim, é outra pessoa. Existe algo que mudou esse cara. Existe uma transformação de um Deus na vida dele. E existe uma correlação direta de Gênesis 12 com Gênesis 11. Gênesis 11 fala da Torre de Babel. E a Torre de Babel, ela significa, eles fazem uma torre no centro da cidade, e eles começam a fazer essa torre para chegar no céu, para que o nome deles seja grande. Eles querem ser famosos, eles querem ser as pessoas mais famosas do mundo. Aí Deus fala assim, não, ninguém vai ficar famoso aqui, ele vai, confunde as línguas e o povo não consegue se comunicar mais. Aí entra Abrão, passa um tempinho, ele vira para Abrão e fala assim, eu vou te fazer famoso, mas qual que é a diferença? Por que aquele povo não podia ser famoso? E por que Abraão tem que ser famoso e é famoso? Porque Deus imprime em Abraão o legado do próprio Deus. As pessoas olham para Abraão e veem Deus. Então Deus vai exaltar nomes de pessoas que exaltam o nome dele. Porque o nome dele está acima de qualquer nome. Porque a honra e a glória dele está acima de qualquer glória. Por isso que a gente precisa ficar ligado no que Deus está fazendo e lembrar que o nosso caráter, ele é extremamente importante para Deus e ele é moldado na caminhada com Deus. Ele quer te fazer semelhante a Jesus. E para isso você precisa de deixar, para isso você precisa de ir e confiar, porque indo, Deus quer te abençoar.
E a nossa resposta, talvez, seja, porque Ele quer me abençoar, porque Ele quer cuidar de mim, porque Ele quer me transformar, porque eu sou importante para Ele, né? E Ele me escolheu e tudo mais. Sim e não. É mais do que isso. É muito mais do que isso. Deus não chamou Abraão, ou não fez Abraão famoso, e não fez de Abraão uma grande nação, para Abraão ser um fim em si mesmo. Lembrando aqui dos versos 2 e 3, não passou, a gente passa para mim aí, que não que voltou, né, Leozinho? Aí, obrigado. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Aí no verso 3, abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Isso aqui é bem interessante, eu não coloquei nenhuma anotação disso aqui não, mas eu quero falar uma coisa sobre isso. Ele está falando o seguinte, na medida em que Abraão vai andando em missão, na medida em que nós vamos andando em missão, Ele cuida de nós. Quem se levantar contra aquilo que Deus tem para você, vai cair, irmão. E aquilo que se levantar contra o que Deus tem para você, vai cair. E aqueles que abençoarem o caminho que Deus tem para você, vão ser abençoados. Isso não é teologia da prosperidade, não, meu irmão. Isso é saudável. Isso é vendo como Deus faz. E aí você pode olhar isso na história de Abraão. Quem se levantou sobre os propósitos, contra os propósitos de Deus dele, meu irmão? Foi embora. E quem abençoou foi abençoado. E você pode olhar ao longo da história da igreja. E você pode olhar na sua vida, quando você é fiel ao que Deus te pediu, o que Deus faz com você? Além de falar que para ele ser uma bênção para o outro, ele deixa bem claro, talvez a máxima da história, ou dessa história, seja, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Gente, o cristianismo já transformou o mundo, não preciso falar isso de novo aqui. Se nós temos uma sociedade ocidental que valoriza a mulher, que não tem escravo, que zela por uma família monogâmica, que zela pelo bem do outro, pelos que estão à parte da sociedade, isso tudo vem de uma cultura cristã e de cristãos que se levantaram ao longo da história para mudar essa cultura. Isso é uma realidade. Todas as famílias da terra foram abençoadas já por meio de Abraão. E continuarão sendo abençoadas até Jesus voltar. Mas o ponto aqui, o mais importante aqui, é que Deus não te abençoa para que seja só você. Abraão não é chamado para ser abençoado, ele é chamado para ser uma bênção mesmo. Ele é chamado para ser abençoador de todos os povos da terra. Aqui que está o DNA da missão de Deus. O que é a missão de Deus? A missão de Deus, que a gente fala isso na teologia, no estudo teológico, é que Deus está exibindo a sua glória em toda a história da humanidade, revelando quem Ele é e salvando as pessoas, e chamando as pessoas para a salvação até que Ele venha. Essa é a missão de Deus. Nós temos um Deus em missão. E Ele chama a igreja para ser parte dessa missão. E o DNA da missão é que Deus levanta pessoas e escolhe a igreja para que através delas outras pessoas sejam alcançadas. Através das pessoas que falaram sim para ir para o sertão com a gente, várias pessoas tiveram a eternidade da sua vida transformada, porque eles falaram sim. Porque eles abriram mão dos seus 10 dias, porque gastaram grana para estar lá. E nesse caminho, Deus te abençoa, meu irmão. E você nunca vai ser tão feliz na sua vida, quanto como você está vivendo a missão de Deus. É engraçado que de vez em quando vai um povo high society com a gente, pela primeira vez. E uma dessas pessoas, uma jovem que foi com a gente, virou para a mãe dela quando voltou e falou assim: mãe, essa foi a melhor viagem da minha vida. A mãe não sabia se tinha raiva ou ficava feliz. Porque o que ela já gastou para essa menina rodar o mundo. Aqui na porta, encontrei com a Renata, que está recebendo vocês aqui hoje, na entrada, a Rê, minha querida. Ela falou assim: João, eu falei, como é que fala? Os meninos voltaram felizes e tal, né? Ela tem um casal de jovens. Ela falou assim: João, parece que voltaram do resort. Eu falei, não é possível, mas eu entendo, porque realmente é isso. Você volta cheio de Deus, meu irmão. Você volta feliz, 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 feliz. Uma felicidade que não tem como explicar. Não tem como explicar. Não tem como explicar. Só quem viveu. Deus podia ter escolhido outras formas de abençoar os outros, mas Ele escolheu pessoas, Ele escolheu você. Lembra daquilo que o Gerê
não sei se o Gera que trouxe isso, não, o Gera trouxe outra frase minha, mas a igreja, ela é a parte visível de um Deus invisível. Deus conta com você. O chamado divino, gente, ele é sempre missionário. Se Deus se revelou a você, se você se entende como salvo, se você se entende como cristão, você tem um chamado, meu irmão. Você é um missionário. Acho que foi Charles Spurgeon que falou, né? Que ou você é um missionário ou você é um impostor. Todos nós somos chamados para sermos missionários. Sabe por quê? Porque o verdadeiro encontro com Deus nos coloca em missão. O verdadeiro encontro com Deus, quando você vê Deus como quem Ele realmente é, não é só você acredita que Deus existe. Não, mas quando você começa a se relacionar com esse Deus e a ter um relacionamento vivo com Ele, sabe o que acontece? A nossa mentalidade consumista e focada em nós, ela vai sendo quebrada, ela vai sendo esmiuçada, e você começa a ser alguém disposto a amar e servir os outros. Por quê? Porque Deus se derramou por você, porque Ele te amou primeiro. Então você deixa de ser um consumidor para ser um canal de bênção. Você deixa de ser uma pessoa que quer receber para dar. Você sabe que a bênção não é só para você, a bênção é para passar para os outros. Ela precisa transbordar. Se você é uma pessoa que acolhe bem, é para transbordar. Se você é uma pessoa que canta bem, é para transbordar, é para cantar para o Senhor. Se você é uma pessoa que consegue liderar bem, é para você liderar pessoas e mostrar o caminho e organizar as coisas para que o povo de Deus possa avançar, meu irmão. Se você é uma pessoa que tem prosperado financeiramente, é porque você tem um chamado maior do que os outros para abençoar a obra de Deus, meu irmão. Para poder botar dinheiro mesmo na obra de Deus, porque é a única semente eterna que você pode colocar, meu irmão. O Haggai, um grande evangelista que fazia treinamentos incríveis no Hawaii. Minha mãe participou de um dos treinamentos dele lá. Ele tinha uma frase que eu amo. Ele falava assim: as águas vivas de Deus são de graça, mas para você canalizá-las para o lugar certo, demanda dinheiro. Então também o seu dinheiro, o que Deus colocou no meu bolso e no seu bolso, é para a glória de Deus, e nós precisamos colocar isso em oração, falar assim: Deus, quanto disso aqui eu tenho que usar para abençoar o seu reino e a sua justiça? Como é que é isso? Porque a partir do momento que nós começamos a entender a missão de Deus em nós, o chamado de Deus em nós, nós paramos de perguntar: o que eu ganho com isso? E começamos a perguntar: como que Deus quer me usar nisso? Eu não sei se você lembra, mas o livro de Esther, que é um livro que não fala de Deus, né? Mas Deus está lá o tempo inteiro. Tem um momento em que o povo de Deus está sendo perseguido, e Esther está lá no palácio, e o tio dela fala: vão matar o nosso povo todo. Ela fala assim: mas o que eu faço? Porque tem muito tempo que o rei não me chama, e o rei tinha que chamar ela. Se ela se apresentasse diante do rei sem ser chamada, ela podia ser morta, mesmo sendo a rainha. Aí ele escreve uma coisa que eu acho incrível, e para mim é uma das máximas desse livro. Ele fala assim: não será que foi por esse motivo que Deus te colocou nesse lugar? Será que Deus não te fez rainha para que você pudesse proteger o povo dele nesse exato momento, Esther? Será que Deus não te deu os seus talentos, os seus dons, o seu dinheiro, as suas amizades, as suas conexões, para que o reino de Deus dele crescesse? Para que a vida de Deus fluísse? E para que você vivesse a missão de Deus? E é por isso que Paulo fala, usando uma citação de um sábio, né, Epicureu, lá em Atos, ele fala assim: nele nós vivemos, movemos e existimos. A partir do momento que você conseguir falar isso a respeito do seu relacionamento com Deus, nele eu vivo, nele eu me movo, nele eu caminho, e nele eu existo. Não existe outra existência para mim senão viver com Cristo. Você vai entender o que Deus falou com Abraão. À medida que você toma essa postura, ou assume o risco de abençoar outras pessoas, você vai perceber que não é só seus dons, que não é só os seus recursos, não é só o cuidado de Deus em relação a dinheiro, a proteção, isso tudo que Ele vai te dar, não. Você vai receber a bênção mais preciosa de todas, a presença dEle. A realidade que Ele está com você. A realidade que Ele está pertinho de você, meu irmão. Talvez você esteja aqui hoje e essa realidade
Você nem sabe se Deus existe, e essa história de chamado de Deus é um negócio muito distante para você. Mas existe um convite que é um convite para você também, que não é sobre regras. A gente não está vendo regras aqui. É sobre um relacionamento. E eu queria te falar que o convite, talvez para você hoje, de deixar para trás, talvez seja de deixar para trás essa história de que tem que dar tudo certo, de que você precisa construir, de que você precisa fazer. E eu queria te convidar a colocar o seu futuro nas mãos daquele que te criou, que é Jesus. E entregar a sua vida para Jesus. Como que eu entrego minha vida para Jesus? Você fala, Jesus, eu não sou nada. Não sou nada. Eu não sei nem o que vai acontecer amanhã na minha vida. Mas o Senhor sabe. Me salva, transforma a minha vida. Transforma a minha vida, entra na minha vida. No mínimo fala assim, se o Senhor existe, se revela a mim. Agora, para muitos aqui que estão nessa caminhada com Deus, eu queria te lembrar os 3 pontos dessa pregação. Ou os 3 pontos do que nós conseguimos tirar aqui, desse primeiro chamado de Deus para Abraão. Abandonar, confiar e abençoar. Qual que é a sua zona de conforto? Ou o que você tem que abandonar essa semana, esses dias? É um pecado de estimação? É um medo? É uma maneira que você tem de viver, de gastar seu tempo? É uma forma de lidar com o seu dinheiro que Deus quer mudar na sua vida? Porque todos os dias Deus está nos chamando para abandonar alguma coisa. Pode ter certeza que essa não é, pode ser a primeira, mas não é a única. Agora, confiar. Qual que é o próximo passo que você tem que dar? Qual que é a entrega que você tem que fazer? Qual que é o próximo passo que você precisa dar para que Deus está te chamando, Deus está te instigando? Ah, eu não sei, João. Não sabe, tudo bem, vai orar, irmão. Porque Ele vai falar, irmão. Nós temos um Deus que não é mudo. E abençoar. Pense se você está vivendo como um reservatório das bênçãos que chegam, ou se você está derramando isso. Se existe uma forma de você guardar aquilo que é para você, e existe muita coisa em Deus nas bênçãos dele para você, mas tem que vazar, irmão. Tem que sair. A bênção de Deus, tudo que você tem, até a sua saúde, meu irmão, ela precisa fluir com as águas vivas dele. Deus quer te usar. Eu queria que você pensasse, o que você pode fazer essa semana ainda para viver o que Deus tem para você. Imagina, se todo mundo diz, Deus, eu confio, eu vou. Estou lembrando aqui de Isaías, talvez nós vamos falar de Isaías, se der tempo aí, para frente. Essas séries nossas são assim, a gente começa, a gente não sabe quando ela para, né? Mas Deus fala assim, quem que eu vou enviar? Isaías capítulo 6, né? Quem vai diante de mim? Ele fala assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você pode falar isso nessa manhã? Então feche seus olhos e vamos orar. Faça a sua oração pessoal com o Senhor e eu vou orar por você. Nós vamos passar a ceia e a ceia é para quem está em Cristo. Para quem entende que tem um Deus em missão, que a missão primeira dele foi salvar a humanidade, desse Jesus. Senhor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti. E nós nos colocamos aqui como pessoas falhas, fracas, fortes. Como o Senhor fala ali em Apocalipse, né? Pobre, cego e nu. Mas que o Senhor traga colírio para os nossos olhos, para que nós possamos Te enxergar direito. Nós oramos para que o Senhor cure os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Sua voz nos chamando, Deus. Nós oramos para que o Senhor cure a nossa boca, como o Senhor fez com Isaías, que eu citei agora, transformando o linguajar dele num linguajar de bênção. Eu oro, Pai, para que sejamos como Abraão. Eu oro para que o Senhor, por meio do Seu Espírito Santo, revele a cada um de nós o que precisamos abandonar, Deus. As seguranças. Eu lembro de uma música que a gente canta que fala que eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças, O que você tem que queimar, meu irmão? O que você tem que deixar para trás? Eu oro para que você confie em Deus. Confie. O caminho é difícil, o caminho é complicado.
pecado, mas Deus está contigo, meu irmão. É melhor estar na presença dEle. Dura coisa é resistir ao Deus de Israel. Eu oro para que você tenha confiança de dar o seu próximo passo, confiança de andar pela fé. A saúde, a sua alegria vai aumentar, a sua confiança em Deus vai aumentar, de confiar nesse Deus invisível. E a nossa igreja vai crescer e se fortalecer, porque você disse sim, meu irmão. Porque a igreja é feita de sims e sims e sims de várias pessoas. Começa com uma, duas, passa para dezenas, que passa para centenas, que passa para milhares. E se torna um movimento que abençoa e que cresce, porque Deus falou que Ele vai crescer a igreja. É a promessa de Deus para Abraão. Confia e seja uma bênção, meu irmão. Não retenha aquilo que não é seu. Não retenha aquilo que Deus deixa muito claro para você, que é para você partilhar. Abre espaço na sua agenda para partilhar o que Deus te deu. Abre espaço na sua carteira para partilhar aquilo que Deus te deu. Abra espaço na sua mente, no seu coração. Abre espaço e Deus vai te direcionar, meu irmão. Vai colocar as pessoas que precisam ser abraçadas, tocadas ao seu redor. As pessoas que precisam ouvir as tuas palavras. Simplesmente diga sim. E daqui a um tempo, você vai poder voltar e falar assim: João, sabe aquele domingo eu ouvi, eu disse sim, e hoje eu quero dizer para você, hoje eu vivo, hoje eu me movo, e hoje eu existo em Deus, e em nada mais. A minha identidade está nele, não no meu sobrenome, não em quem eu sou na sociedade. A minha terra natal está nos céus, para onde eu vou e de onde o Senhor veio para me resgatar. E eu me entrego a Ele. Nós nos entregamos a Ti, Jesus, nessa manhã, e olhamos para a cruz, olhamos agora para a Santa Ceia, agradecendo pelo que o Senhor fez e faz, agradecendo porque podemos nos mover no Senhor, podemos existir no Senhor, porque o Senhor morreu na cruz por cada um de nós, fazendo essa aliança que foi prefigurada pelo Senhor com Abraão e muitos outros ao longo da história. Entregamos a Ti e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor.